Bem-vindos a mais uma aula da disciplina Geologia Geral 2 do curso de graduação em Geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Agora damos início à segunda parte do tópico 4, magmatismo e rochas magmáticas. Nesta parte 2 nós veremos alguns fundamentos da petrologia magmática, principalmente associados a processos de fusão parcial e também a processos de diferenciação ou evolução magmática. Anteriormente, nós vimos que o núcleo externo é uma camada que tem propriedades de um líquido, mas com uma composição bastante peculiar, 86% de ferro, 12% de enxofre e 2% de níquel. Uma composição, portanto, muito distinta da composição das lavas que extravasam através de vulcões na superfície do planeta. Essas lavas, ao se solidificarem, dão origem a minerais de um grupo grande chamado de silicatos. Os silicatos são minerais que são constituídos essencialmente por silício e oxigênio, além de outros cátions, também por alumínio. Portanto, são muito diferentes, do ponto de vista químico, dessa composição que é rica em ferro, níquel e enxofre no núcleo externo. Os silicatos incluem os principais minerais formadores de rochas, ou seja, aqueles minerais que são encontrados na maior parte das rochas que formam o interior sólido do planeta. A estrutura fundamental dos silicatos é um tetraedro de sílica, que é basicamente caracterizado pela disposição de 4 oxigênios coordenando um silício no centro. O tetraedro de sílica constitui, sim, a unidade fundamental desta classe de minerais, que é chamada de silicato. Nós podemos reconhecer os chamados nesosilicatos, formados por um único tetraedro de sílica, além de cátions, como por exemplo magnésio e ferro, como no caso da olivina. Os inosilicatos, onde os tetraedros de sílica estão dispostos em cadeias, ou em cadeias únicas, ou em cadeias duplas, representados principalmente pelos piroxênios e pelos anfibólios, respectivamente, ou os filosilicatos, caracterizados pela disposição de tetraedros de maneira planar, que é uma característica de um grupo de silicatos denominado de micas, que inclui, por exemplo, a biotita. Dentre os minerais formadores de rochas, existem também aqueles incluídos no grupo dos tectosilicatos, caracterizado por um arranjo tridimensional de tetraedros de sílica. Exemplos de tectosilicatos são os feldspatos, por exemplo, o ortoclásio e o plagioclásio, além do quartzo. Existem outros minerais também, que não são considerados formadores de rocha, mas que se incluem dentro do grande grupo de silicatos. Temos os sorosilicatos, por exemplo, cuja estrutura é caracterizada por tetraedros duplos, como por exemplo os minerais do grupo do epiduto, e os ciclosilicatos, que são caracterizados pela disposição de tetraedros em anéis, como por exemplo os minerais do grupo da turmalina. Bem, para falar desse conceito fundamental em petrologia magmática, que é o conceito de fusão parcial, eu vou utilizar esse diagrama com o eixo do X representando valores de temperatura e o eixo do Y representando valores de pressão ou de profundidade. O eixo das ordenadas está mostrando valores cada vez maiores no sentido de cima para baixo. O diagrama tem uma área que é representada por material no estado sólido, uma área que é representada por material no estado líquido e uma área intermediária que é representada por material líquido em coexistência com material sólido, que aqui nós chamamos de cristais. Duas curvas importantes delimitam as 3 áreas. Uma delas é a chamada sólidos, que é essa aqui, e que separa a área onde só existem sólidos da área onde sólidos coexistem com líquidos, e a curva que chamamos de líquidos, que separa a área ocupada por líquidos da área ocupada por líquidos em presença de sólidos ou cristais. Qualquer variação de pressão e temperatura pode fazer com que um ponto muito perto da sólidos, por exemplo, seja transportado da área de estabilidade
de sólidos para a área de estabilidade de líquidos em presença de sólidos, ou seja, pode dar início à fusão do material sólido e o aparecimento das primeiras porções de líquido. 25% de fusão, ou 50%, ou 75% de fusão, aonde nem todo o sólido foi transformado em líquido, e é isso que a gente chama de fusão parcial, ou seja, apenas parte do sólido original é transformada em líquido. Aumento da temperatura e da pressão podem eventualmente levar à fusão de todo o sólido para a formação de 100% de material líquido, desde que essas variações de pressão e temperatura sejam suficientemente adequadas para que haja um cruzamento da linha que nós chamamos de líquidos. Então, nesse último caso, ocorre a chamada fusão total, enquanto que sempre que houver algum líquido em presença de sólido, nós estaremos lidando com um processo denominado de fusão parcial. Na Terra, a fusão parcial é o processo predominante. O aumento da temperatura e da pressão ocorre, por exemplo, nos limites convergentes, onde rochas são levadas para profundidades cada vez maiores, durante o processo de subducção, por exemplo, ou seja, desde condições de mais baixas temperaturas e pressões para mais altas pressões e temperatura. E isso ocorre tanto nos limites convergentes do tipo oceano-oceano, quanto no limite convergente do tipo oceano-continente, e também no limite continente-continente, só que nesse caso o processo de fusão parcial é disparado devido ao espessamento da crosta durante a colisão entre duas litosferas continentais, que também leva a um aumento de temperatura e pressão. Então agora a gente pode dar uma olhadinha num gráfico semelhante. Aqui está representada a crosta, com cerca de 40 km de espessura, depois o manto litosférico, até cerca de 175 km, e por baixo, então, a astenosfera terrestre. As duas curvas aqui representadas não são a líquidos e a sólidos. Essa curva aqui ela é chamada de geoterma, que basicamente representa as variações de temperatura conforme o aumento da profundidade no interior do planeta. Essa outra curva tracejada, aqui sim, uma sólidos, que é a sólidos do peridotito, é a rocha que melhor representa o manto terrestre. É a curva que mostra quais são os valores de pressão e temperatura necessários para que o peridotito sólido, colocado à esquerda dessa curva, dê origem a pequenas quantidades de fusão, que apareceria do lado direito da sólidos, uma fusão que coexistiria com algum peridotito remanescente, que é o que a gente chama de sólido residual. Tomemos, por exemplo, um ponto, uma região qualquer da astenosfera, situada a cerca de 200 km de profundidade. O soerguimento da astenosfera pode fazer com que esse ponto seja elevado de 200 até cerca de 100 km de profundidade, por exemplo. Se isso ocorrer a temperatura constante, então o que a gente percebe é que toda a trajetória vai ocorrer do lado esquerdo da sólidos, ou seja, dentro do campo onde só existe peridotito sólido. Portanto, o ponto não vai cruzar a sólidos, não vai passar para o lado direito da sólidos, onde existiria alguma fusão em presença de material sólido residual. Se, no entanto, a astenosfera for soerguida até cerca de 75 km, esse ponto vai acabar cruzando a sólidos do peridotito. Significa que essa porção da astenosfera, do peridotito mantélico, irá se fundido e a fusão, obviamente, como já vimos antes, será uma fusão parcial. Isso pode ser representado, por exemplo, pelo soerguimento da astenosfera durante o afinamento litosférico em limites divergentes. Note que se a geoterma tiver uma curvatura um pouco diferente, que nesse caso aqui seria uma geoterma representativa
de um local do planeta com maior fluxo calórico, com maior fluxo de calor, então, nesse caso, o soerguimento da astenosfera, que estaria nesse caso bem mais rasa, que envolver uma variação de profundidade muito menor para que a fusão começasse a acontecer, e isso é exatamente o que acontece nos limites litosféricos divergentes do tipo oceano-oceano, que dão origem às cadeias oceânicas ou às dorsais oceânicas. A fusão parcial de rochas pode ser feita em laboratório, um ramo da geologia que é chamado de petrologia experimental. Os laboratórios de petrologia experimental têm equipamentos desse tipo, mostrados aqui nessas duas fotografias, e uma quantidade pequena de amostra pulverizada, por exemplo, de uma amostra de peridotito, se quer se representar ou se quer se estudar a fusão parcial do manto terrestre, ou uma amostra de andesito ou diorito, se pretende estudar a fusão parcial da crosta continental, ou uma amostra de basalto e gabbro, quando se pretende estudar a fusão parcial da crosta oceânica. Quantidade muito pequena dessas amostras pode ser colocada nesses equipamentos e, se controlando os valores de pressão e temperatura, pode-se conhecer as condições necessárias à fusão parcial desses materiais para a geração de magmas. As etapas do processo de fusão parcial podem ser representadas por essa analogia aqui. Se a gente considerar, por exemplo, que uma esponja totalmente seca representa o sólido original, a porção sólida do interior do planeta, por exemplo, que depois de iniciada a fusão, cruzada a curva sólidos, ou seja, alcançadas as condições de pressão e temperatura que equivalem ao cruzamento da curva sólidos, alguma fusão começa a aparecer. Essa fusão é o que dá origem a uma quantidade muito pequena de líquido, que nós chamamos normalmente de fundido ou simplesmente de fusão, em meio a uma quantidade predominante de um sólido, que na verdade não é mais o sólido original, mas é um sólido que restou da fusão do sólido original e que é chamado de sólido residual. O aumento das condições de pressão e temperatura necessárias à fusão incrementa o processo de fusão parcial, levando à formação de uma quantidade cada vez maior de fundido, de fusão, e resultando assim numa quantidade cada vez menor de sólido residual. Pode-se chegar à situação que a quantidade de fundido já não consegue mais ser aprisionada pela trama cristalina do sólido residual. Nesse caso, começa a haver uma segregação, uma separação dessa quantidade grande de fundido, que aqui já pode ser chamada de magma, a partir desse sólido residual. Em geral, esse magma tem uma densidade menor do que a do sólido residual, de maneira que a segregação faz com que ele se movimente para níveis cada vez menos profundos dentro da Terra, e pode se acumular em quantidade suficiente, em volume suficiente, depois da segregação, para formar uma estrutura, que nós veremos mais tarde, que se chama câmara magmática. As rochas da Terra normalmente são formadas por mais de um mineral. Então, por exemplo, se a gente pegar essa fotografia aqui, na verdade, isso aqui é o que a gente chama de uma fotomicrografia, que é a fotografia de uma lâmina petrográfica, de uma lâmina feita a partir de uma rocha. Nesse caso, a rocha é um peridotito e representa, portanto, o manto terrestre. Então, essas partes coloridas aqui mostram diferentes minerais que constituem o peridotito. Então, a pergunta é: será que a fusão parcial tem início num ponto onde coincidem três diferentes minerais, por exemplo? Ou será que o processo de fusão tem início ao longo de uma superfície que limita dois minerais adjacentes? Ou será ainda que a fusão se inicia em algum ponto numa superfície no centro ou dentro de um mineral específico?
A mesma pergunta feita para o peridotito, que é uma rocha que representa o manto, pode ser feita, por exemplo, para um granito, que é a rocha que melhor representa a crosta continental superior. Então, onde vai se iniciar a fusão? Num ponto tríplice, onde coincidem 3 diferentes minerais, aqui um mineral, aqui um outro mineral mais colorido, e aqui um outro mineral bem maior. Será que a fusão vai ter início numa superfície que delimita 2 minerais diferentes? Ou será que a fusão vai ocorrer no centro de um mineral específico? Quem dá essas respostas é a petrologia experimental. Nesses laboratórios são construídos diagramas desse tipo, onde o eixo do X é representado, onde o eixo do X representa a composição do material que está sendo utilizado no experimento, enquanto que as ordenadas representam os valores de temperatura, no caso, por exemplo, em que o experimento é feito a pressão constante. Esses diagramas são chamados diagramas de fases. Essa aqui é a sólidos, enquanto que essa curva aqui é a líquidos nesse tipo de diagrama. A temperaturas maiores do que as temperaturas mostradas pela curva líquidos, existe uma área onde só existem materiais líquidos. A temperaturas menores do que a temperatura sólidos, existe a área onde só ocorrem materiais no estado sólido. Entre a curva líquidos e a curva sólidos, existe uma área, aqui representada por essas cores amarelo e verde, aonde uma quantidade de líquido coexiste com um sólido. Nesse caso, um fundido que coexiste com um sólido cuja composição é dada por A, e da área verde, um fundido em coexistência com um sólido cuja composição é dada por B. Um site que eu considero particularmente bom para você consultar sobre diagramas de fase é esse que aparece aqui na parte de baixo da nossa figura. Então eu vou aproveitar um dos diagramas desse site para demonstrar o processo de fusão parcial usando um diagrama binário com o eutético simples. Então a rocha que vai ser fundida é essa aqui. Ela é composta de 18% de anortita, que é um plagioclásio, aqui representado por esse material cinza, e 82% de diopsídio, um clinopiroxênio. Então essa composição é uma composição muito parecida com a de um gabbro ou a um basalto. Então é como se nós estivéssemos simulando a fusão parcial da crosta oceânica. Essa composição é representada por um ponto no eixo X. Esse ponto fica aqui. Aqui é 100% de diopsídio, aqui é 100% de anortita. Então aqui é 10, 20, 30, 40, assim sucessivamente, 60, 80% de anortita. E se a gente quiser ver a quantidade de diopsídio, é só andar para o outro lado, que é 10, 20, 30, 40, 50, 60% de diopsídio. Então, 18% de anortita, 10, 20, 18 está aqui, o que significa que é 82%, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 82%, 82% de diopsídio, 18% de anortita. O sólido tem uma composição representada por esse ponto aqui no eixo das abscissas. Então, isso pode ser uma crosta oceânica de composição basáltica, localizada em algum ponto em que o basalto está a uma temperatura de 1200 graus. Essa temperatura é elevada para 1250 graus. Aqui eu vou usar esse diagrama, mas na verdade seria como se a gente movimentasse esse ponto daqui para cá. Então, a 1250 graus, nada acontece, a rocha só fica mais quente, mas não ocorre fusão ainda. Por quê? Porque toda essa região, aqui embaixo, está sob essa curva, que é sólidos. Então, toda essa região corresponde a uma área onde tudo é sólido. Então, um aumento de temperatura de 1200 para 1250 graus não dá início à fusão, a rocha só fica tudo no estado sólido, a rocha só fica mais quente. Quando a rocha atinge 1275 graus, ela está muito próxima
sólidos, mas ainda não começa a fusão, ainda está dentro do campo abaixo da sólidos, do campo que a gente chama de subsólidos. A 1280 graus, então, ele atinge essa temperatura, que é uma temperatura que a gente chama de temperatura eutética, e aí ocorre a fusão. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, porque a fusão ela é, primeiro, parcial, porque nem todo sólido é fundido nessa temperatura. Note que a essa temperatura são formados 43% de líquido, mas ainda restam 57% de sólido. Mas note que os 57% de sólido restante são representados apenas pelo diopsídio. Então, toda aquela quantidade inicial de anortita, na temperatura eutética, é fundida, mas uma quantidade também de diopsídio é fundida. Essa proporção, essa quantidade relativa de anortita e diopsídio que é fundida é chamada de mistura eutética. E tem essa composição aqui, essa mistura eutética, que é de cerca de 40% de anortita e 60% de diopsídio. Está aqui 42% de anortita e 58% de diopsídio. Então, é fundido uma quantidade de anortita e uma quantidade de diopsídio nessa proporção, de maneira que esse líquido, que é o fundido, que é o resultado da fusão parcial, ele tem uma composição que é 42% de anortita e 58% de diopsídio, que é, portanto, diferente da composição do sólido original, que é 18% de anortita e 82% de diopsídio. Então, uma das características da fusão parcial é que, como ela seleciona o que vai ser fundido, que é aquela mistura eutética, a fusão também é seletiva, portanto, o resultado desse processo é que a composição do líquido, que é formado pela fusão parcial, não é igual à composição do sólido original. E também a composição do líquido vai ser diferente da composição do sólido residual, que nesse caso é formado totalmente por diopsídio. Se a temperatura continua aumentando, esse diopsídio do sólido residual começa a ser também fundido a temperaturas cada vez maiores, e assim, quando a última parcela, a última porçãozinha de diopsídio é fundida, aí sim o líquido adquire a composição do sólido original, porque todo o sólido, na verdade, foi fundido, e isso acontece quando a temperatura atinge um ponto na líquidos. Para valores acima dessa temperatura, o ponto está dentro da área acima da líquidos, dentro, portanto, da área onde só haverá a presença de líquido. Bem, então aprendemos alguma coisa sobre a geração de magmas e lavas a partir do processo de fusão parcial. A gente aprendeu que a tectônica global é um mecanismo capaz de gerar variações de pressão e temperatura suficientes para fundir as rochas no interior predominantemente sólido da Terra, tanto em limites convergentes, pode ser oceano-oceano, oceano-continente, continente-continente, quanto em limites divergentes, tipo oceano-oceano e continente-continente. Também aprendemos que a fusão das rochas de composição silicática, tanto rochas do manto quanto da crosta terrestre, pode ser a crosta continental ou a crosta oceânica, essa fusão não é total, mas sim parcial. Ela também é uma fusão seletiva, porque a fusão parcial não ocorre em qualquer ponto das rochas, mas em pontos de composições específicas selecionadas por relações termodinâmicas, como as misturas eutéticas, por exemplo. A fusão parcial gera um fundido, que é uma quantidade muito pequena de magma, e posteriormente ela gera, com o aumento da temperatura e uma quantidade maior de fusão, a fusão parcial gera um magma cuja composição química será diferente da composição química tanto do sólido original, que deu origem ao magma, como também do sólido residual que restou após a fusão parcial. E, finalmente, o avanço da fusão parcial aumenta o volume do fundido, gerando um magma, que será segregado, ou seja, separado do sólido residual,
e que vai se acumular em locais menos profundos do planeta, em geral, nas chamadas câmaras magmáticas, tanto na crosta continental quanto na crosta oceânica. Bom, agora é hora de falar um pouco sobre a diferenciação ou evolução magmática. O que acontece com os magmas depois que eles se segregam e vão morar nas câmaras magmáticas? Câmaras magmáticas se localizam a vários quilômetros de profundidade, mas devem ser pelo menos um pouco semelhantes a grandes reservatórios de lava que se localizam a poucas dezenas de metros abaixo da superfície dos vulcões. As câmaras magmáticas são, portanto, o local onde se alojam os magmas primários. Os magmas primários chegam nas câmaras magmáticas a uma temperatura T1 e encontram rochas encaixantes a uma temperatura T2, em geral menor que a sua temperatura T1. Como consequência, o magma perde calor para as rochas encaixantes, o que vai resultar na diminuição da temperatura T1 e na cristalização do magma. Pedaços da rocha encaixante também podem cair dentro da câmara magmática e serem fundidos por causa da condução térmica também. Como consequência, pode haver uma assimilação dessa fração fundida pelo magma primário, um processo conhecido como contaminação magmática. Quando duas câmaras magmáticas se localizam próximas uma da outra, magma de uma pode ser conduzido até a outra câmara e vice-versa, o que pode levar a misturas. Essas misturas podem ser tanto heterogêneas, o que em geologia é chamado de mistura magmática, ou magma mingling em inglês, ou podem ser também misturas homogêneas, que em geologia nós chamamos de hibridização, em inglês magma mixing. Muito provavelmente, no entanto, o processo que faz com que magmas primários se transformem em outros tipos de magmas, ou seja, que faz com que ocorra a diferenciação, é a cristalização magmática. E é importante saber o que realmente acontece durante a cristalização. O que acontece durante a cristalização, a gente aprende também por meio da petrologia experimental e estudando diagramas de fase como esse que nós já vimos anteriormente. Para saber mais sobre diagramas de fase, eu remeto vocês novamente a esse site que aparece aqui embaixo da nossa figura. Muito possivelmente, o nome mais conhecido da petrologia experimental em geologia é Norman Levy Bowen. Bowen estudou relações de fase em experimentos envolvendo fusão parcial e cristalização e estabeleceu a famosa série que leva o seu nome. Segundo esses experimentos, a cristalização ocorre num intervalo de temperatura e envolve a formação de minerais ricos em ferro e magnésio, chamados de minerais máficos, como olivinas e piroxênios, a mais altas temperaturas, até a cristalização de minerais ricos em sódio e potássio, como feldspatos, a mais baixa temperatura, culminando com a formação de quartzo. Isso pode explicar a transformação de magmas basálticos, de composição mais primária, em magmas diferenciados, de composição andesítica e granítica ou riolítica, numa evolução que envolve um aumento do teor de sílica e uma diminuição do teor de magnésio dos magmas, desde os basálticos até os magmas mais evoluídos, que são os riolíticos ou graníticos. A relação entre cristalização e diferenciação pode ser vista nesse esquema simples. O círculo vermelho representa uma câmara magmática localizada a poucos quilômetros de profundidade abaixo da superfície da Terra. Num tempo T0, o magma está a uma temperatura T0. Trata-se de um magma primário, chamado aqui de M0 e que tem, por exemplo, 18% de magnésio. Num tempo um pouquinho depois, chamado aqui de T'0, a temperatura varia para T'0, menor do que T0, mas uma temperatura ainda acima da líquidos, o que significa que não houve cristalização e que o magma que reside na câmara magmática nesse tempo T'0 ainda é o magma primário M0 com o mesmo teor de MgO. Se o terreno for submetido a um terremoto de maneira que as rochas encaixantes rachem,
algum magma pode sair da câmara magmática e ascender à superfície, formando derrames de lavas M0 e intrusões tabulares de magmas M0. Passado um tempo, agora é T1, a temperatura do magma é T1 menor do que T0, mas agora T1 está abaixo da curva líquidos. O magma ainda é o magma M0 com 18% de MgO? A resposta é não. E por quê? Porque abaixo da líquidos se inicia a cristalização. Segundo a série de Bowen, se o magma é basáltico, o mineral que vai se cristalizar é um mineral rico em magnésio e ferro, como por exemplo a olivina. Então, uma quantidade de magnésio que estava em M0, no tempo T0, agora, no tempo T1, vai estar na estrutura cristalina da olivina. Então, o magma que coexiste com a olivina na câmara magmática em T1 não vai ser mais M0. Terá que ser um magma M1 que vai ter menos magnésio do que M0. Portanto, a cristalização de olivina conseguiu modificar a composição do magma primário M0, gerando um magma diferenciado ou evoluído de composição M1. Semelhantemente ao que falamos anteriormente, se um terremoto ocorre na área e trinca as rochas encaixantes, fratura as rochas encaixantes acima da câmara magmática, algum magma M1 agora pode sair da câmara e chegar à superfície, formando derrames de lavas M1, ou ficar aprisionado em profundidade, formando intrusões tabulares, agora também de M1. Note que um geólogo trabalhando na superfície irá coletar amostras tanto de M0 quanto de M1. Se nós repetirmos esse procedimento aqui mostrado várias vezes, N vezes, haverá em superfície vários magmas, M0, M1, M2, Mn, que estarão associados a rochas magmáticas que serão coletadas pelos geólogos durante seus trabalhos de mapeamento. Esses geólogos podem analisar essas rochas magmáticas, obtendo suas composições químicas e, assim, derivar as composições químicas das lavas que formaram essas rochas e recontar toda essa história que acabamos de mostrar. Então, o que aprendemos é que a cristalização fracionada e a assimilação, simultâneas ou não, assim como a hibridização, são processos de diferenciação ou evolução magmática, porque são capazes de modificar, ou seja, diferenciar, a composição química de magmas primários que se alojam em câmaras magmáticas. Portanto, é possível gerar magmas diferenciados ou evoluídos de composições químicas muito diferentes a partir de um mesmo magma primário. As rochas magmáticas são formadas, então, principalmente a partir da solidificação destes magmas diferenciados e, menos frequentemente, a partir da solidificação dos magmas primários. Como eu falei antes, as câmaras magmáticas se localizam a vários quilômetros de profundidade e nós nunca poderemos visitá-las. No entanto, depois que elas se solidificam, processos isostáticos conseguem fazer com que elas sejam expostas à superfície por uma combinação de forças tectônicas que empurram as câmaras para cima e da erosão, fazendo com que toda a câmara ascenda até a superfície do planeta, podendo ser exposta para serem estudadas. A erosão pode fazer com que boa parte dos derrames e das intrusões mais próximas da superfície já tenham sido erodidas e nós acabemos por caminhar em cima da própria câmara magmática. Qualquer momento que subimos um morro e andamos em cima de rochas magmáticas com certo tipo de textura, que a gente chama de fanerítica, nós ainda veremos isso, estamos andando, na verdade, num local que outrora foi ocupado por magma em profundidade. Estaremos andando dentro de uma câmara magmática. Quando a erosão não é tão profunda assim, podemos observar então as intrusões tabulares mais próximas da superfície e, em alguns casos também, ainda estudar as estruturas vulcânicas que são formadas na superfície do planeta.
Em resumo, vimos que há 4 principais processos de evolução magmática: a cristalização acompanhada de assimilação e a hibridização decorrente da mistura magmática e, em alguns casos, mais raramente, a assimilação sem a cristalização simultânea. Quando estudamos as câmaras magmáticas solidificadas na superfície do planeta, conseguimos ver evidência para a coexistência de material sólido com material líquido. Aqui, por exemplo, nós temos um pedaço da rocha encaixante, que é chamado de xenólito, envolvido por um pedaço da rocha magmática, que, nesse caso, mostra a relação que existia entre o magma, anteriormente existente na câmara em profundidade, e a rocha encaixante, que foi retirada e engolfada pelo magma. Aqui, uma outra estrutura, melhor dizendo, também importante, muito semelhante a uma mistura de água e óleo, é o que a gente chama de uma mistura heterogênea, em que magmas mais ricos em magnésio, esses que são mais escuros aqui, que são os magmas marcos, estão misturados com magmas mais ricos em sódio e potássio, que são essas porções claras aqui, que são magmas félsicos, sem ter havido, no entanto, a hibridização entre os dois. Intrusões têm diferentes nomes. Intrusões tabulares que são discordantes com as estruturas das rochas encaixantes são chamadas de diques, como esse aqui, mostrado nessa figura, enquanto que intrusões tabulares concordantes com a estrutura das rochas encaixantes são chamadas de soleiras ou sills. Grandes câmaras magmáticas são chamadas de batólitos, enquanto que pequenas câmaras magmáticas são chamadas de plutons. E intrusões ainda menores, dependendo da sua geometria, são chamadas de lacólitos, lopólitos e facólitos. Todas essas estruturas intrusivas ou plutônicas são mostradas detalhadamente nos 2 livros-textos do nosso curso. Obrigado pela atenção e até a próxima.